Oi, turma! Eu sou Karen Morelli e a gente está aqui para a gravação de mais um podcast. E eu separei hoje para a gente conversar algumas diquinhas de como você deve se preparar para a consulta ginecológica. O que você deve se preocupar e o que você não deve se preocupar. Aqui no consultório, quando a gente recebe as pacientes, a gente percebe que algumas pessoas dão muita ênfase para coisas que não são tão importantes para o ginecologista. E isso acontece repetidas vezes. Então, eu resolvi trazer aqui um pouquinho do que vale a pena você pensar antes da consulta e se preocupar e o que você pode descartar e ser livre para que não traga problemas para o seu dia do consultório com o seu ginecologista. Então vamos lá. Ó, separei aqui uma listinha para eu não me perder. Vamos começar com o que você precisa se preocupar, tá? Então, um dia antes da sua consulta, super importante você confirmar o seu horário, né? Acho que esse é um ponto bem interessante para que você possa programar a sua logística e não ter atrasos ou chegar muito antes do seu horário. Porque, a depender do ritmo da clínica e do consultório do seu médico, isso pode atrapalhar tanto você no seu atendimento, de ficar muito tempo numa sala de espera e ir um pouco mais estressado para a consulta, né? Entrar na consulta mais estressada, porque ficou bastante tempo ali na sala de espera esperando, ou você chegar um pouco mais tarde e aí ter pessoas que já estão na sua frente dentro do seu horário. Então, é super legal você ter essa logística muito bem programada um dia antes. Então, primeiro ponto, confirmação de horário e da sua logística. Segundo ponto legal de você se preparar um dia antes é você separar todos os seus exames, as receitas dos seus tratamentos, né? Acontece também com bastante frequência de a gente não lembrar o nome do remédio que um colega de outra especialidade passou, de a gente não lembrar a dose, enfim, pacientes que têm uma miscelânea aí de medicações, né, lembram o nome comercial do remédio e às vezes aquele nome comercial, na hora de se comunica erroneamente, a gente não consegue identificar qual que é o nome do remédio e tampouco o princípio ativo. E mesmo que não seja da área da ginecologia, né, essas medicações que você faz uso, muitas vezes elas têm interações medicamentosas com remédios que a gente pode passar aqui. Então é muito importante que cada médico que faça parte, né, da sua equipe médica, né, saiba todos os passinhos dos outros colegas, tanto com as medicações quanto os exames que foram solicitados, né? É como se fosse uma junta médica em prol da sua saúde, né? Todos se comunicam. E como que é esse comunicar? É através dos papéis. Então a gente separa a documentação, né? Um dia antes. Então, tanto dos exames solicitados por aquele médico, que são os primeiros a serem entregues, quanto, se pedidos, os exames dos outros colegas, né? E isso também para as receitas médicas. Então, separado todos esses papéis impressos, né? Porque hoje em era digital, né, a gente tem papel que fica no celular, papel que fica no e-mail, papel entre aspas, que fica no e-mail, papel que fica na sua bolsa, papel que fica na sua folha de documentos. O interessante é que isso tudo fique arquivado em um local só, para que você possa ter esse acesso muito rápido, né? Na hora de entregar isso para o profissional de saúde. Vamos mudar um pouquinho então de área. Então, falamos dos exames das receitas. Dentro do consultório, né? O que é interessante? A gente ser muito clara e objetiva nas nossas queixas. Por incrível que pareça, isso é uma dica muito simples, né? Mas, por incrível que pareça, ela é uma dica não exercida dentro da maioria das pessoas. Muitas pessoas chegam no consultório e às vezes não sabem direito o que elas estão sentindo e, muito pior, às vezes elas já trazem diagnósticos feitos por elas mesmas. Então, por exemplo, doutora, eu tô com tosse, que é um diagnóstico simples, que é uma queixa simples, né? Muitas pessoas trazem assim, doutora, eu tô com sinusite, né? A gente não sabe se é sinusite, né? Esse foi um diagnóstico feito pela própria pessoa. Então, a gente tem que se apegar muito, quando vai numa consulta, ao sintoma, à queixa, o que eu sinto com aquilo, né? E não já passar o passo à frente, que é trazer
o diagnóstico que é muitas vezes feitos por nós, ou às vezes por outros colegas, né? Então, trazer eu falo, dentro daqueles 3 a 15 minutinhos que você está esperando, né? Ali na recepção, na sala de espera do seu médico, você entender direito o que você vai falar de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, com as datas de preferência, a sintomatologia, né, os sintomas, se tem situações que favorecem uma piora ou uma melhora daquela situação, né? Quanto mais características eu consigo levar, né, para dentro de um consultório, de uma consulta, e principalmente da ginecológica, melhor para que você seja beneficiada. Então, falamos dos exames, falamos das receitas, falamos da interação com outros médicos que fazem parte da sua equipe, né? Falamos aqui sobre a sua clareza, né? Na sua comunicação, e também do não realizar diagnósticos precoces feitas, né, por nós mesmas, né? E vamos para mais um. É super importante a gente entender que nós, né, somos as donas da vez, né? A mulher, ela é a principal protagonista quando a gente fala de alguma situação, né? De alguma queixa, de algum sintoma ou de alguma doença. Então, essa análise, né, de que o médico está ali para te ajudar, né, você a se cuidar, ela é muito importante, porque muitas vezes a gente também vai para uma consulta achando que o outro vai resolver os nossos problemas, né? E não, o outro vai te ajudar a você resolver os seus problemas, né? Então, quando a gente passa, né, de uma forma geral, tratamentos, eles estão envolvidos a mudanças de hábitos, mudanças de atitudes, a restrições que muitas vezes a pessoa não está a fim de fazer. E isso impacta negativamente para que você tenha melhora. Então, é muito importante também, quando você vai se preparar para a consulta, você entender que você é a responsável por aquilo e que você é a pessoa principal na resolução daquele quadro, né? O médico é uma ferramentinha que vai te guiar naquilo que você mesma vai se ajudar. Então, esse é mais um ponto, uma dica importante. E trazendo agora a sardinha um pouco para o lado da gineco, se você for fazer coletas vaginais, é muito interessante que você tenha 2 preparos. O primeiro, você não ter sangramento para fazer coleta, tá? Porque às vezes a gente tem queixa ginecológica que a gente tá com escapes, né, de sangramento, ou que a gente tá com menstruação em si. E tudo bem a gente examinar assim, né? Aqui eu estou dizendo para exames de rotina que eu vou precisar colher secreções vaginais ou o próprio Papa Nicolau. Então, esse preparo de não estar menstruada ou com escapes e de não ter relações sexuais pelo menos 48 horas antes do exame é muito importante. É muito importante porque ali a gente consegue identificar certinho a coloração da parede vaginal, a coloração do colo do seu útero, identificar a secreção produzida por aquela região, e tudo isso faz parte, todos esses mínimos detalhes fazem parte do melhor diagnóstico para você. Aqui a gente até fala assim, 72 horas, né? Porque se fala 48, às vezes a pessoa acaba tendo relação com 49 horas. Então, a gente acaba colocando aí pelo menos 48 horas, certo? Então, falamos aqui de todas essas dicas boas, né? Também essa interação, né? Essa interação entre os profissionais que estão envolvidos no seu cuidado, ela faz parte, mais uma vez eu volto para isso, para que você não só traga as informações desses outros profissionais que estão com você, quanto você leve as informações realizadas no consultório do seu gineco para esses outros colegas, tá? Então, eu acho que essas dicas, esses pontos são super interessantes que você precisa se preocupar na consulta com o ginecologista. Agora vamos falar o que você não precisa se preocupar. Acho que muita gente vai se identificar aqui, ó. Primeira coisa, depilação. Então, as mulheres pedem, às vezes, desculpa na hora de serem examinadas, né? Elas falam, doutora, desculpa, eu não me depilei. E, na verdade, isso não é um problema, né? Muitas vezes é até
interessante que você não esteja depilada, porque a avaliação de como é a sua pilificação, se ela é aumentada, se ela é fina, se ela é grossa, até que área que ela vai, é interessante na formulação de alguns diagnósticos. Então, a depilação não deve ser uma preocupação para vocês. A segunda coisa é não precisar se higienizar exaustivamente. Eu vejo que muitas mulheres às vezes tomam banho e fazem lavagem interna da vagina na hora da realização do Papa Nicolau por vergonha, né? E a gente perde, né? Perde diagnósticos ali importantes, fora que a gente não recomenda a realização de duchas vaginais. Então, não se preocupe com a secreção natural que você tenha, ou mesmo que ela seja uma secreção por uma infecção, isso é muito importante ser visualizado pelo seu médico. O que mais? Levar exames antigos, muito antigos, que eles estejam normais. Os exames, eles têm um tempo de validade, né? Então, exames de sangue, normalmente, exames que são de rotina, eles têm validade de 6 meses. Exames de imagem, em torno de 1 ano. Então, os exames que são muito antigos, de 5, de 3 anos atrás, você não precisa mais trazer, você pode descartá-los, né? Se você estiver insegura nesse descarte, o que é interessante? Você pedir um relatório para esse médico que você tem acompanhamento, sei lá, um seu cardiologista ou seu próprio ginecologista, um relatório dizendo que seus exames antigos estão normais e que você não tem nada, né? Então, você tendo uma carta do médico dizendo que você não tem nenhum problema de saúde, não tem nenhuma doença, que os seus últimos exames de rotina estão normais, é o suficiente para que você, com uma folha, você consegue descartar aí uma série de exames antigos. E arquivar os exames alterados, né? E muito mais do que arquivar os exames alterados, arquivar os diagnósticos envolvidos naquele exame, porque muitas vezes a pessoa traz o exame do neurologista para um outro especialista, o exame não diz sobre o seu diagnóstico. O diagnóstico é elaborado pelo médico, né? E a leitura e a interpretação daquele exame isolado, ela não vai ajudar. Então, em cima daquele diagnóstico, pegue um relatório do seu médico e deixe esse relatório guardado, né? Em relação à ginecologia em si, né? O que é importante a gente guardar é a foto da mamografia anterior. Essa é super importante. Então, aquele raio-x, né? O exame mamográfico, mesmo a foto, não o laudo. Esse é um exame excepcionalmente importante para a gente guardar, porque ele sempre tem que ter um comparativo, né? Então, eu diria assim, exames de 1 ano antes, no máximo, e exames anteriores que estejam alterados junto com os seus diagnósticos. Que mais que você não precisa se preocupar? Achar, né, que você não precisa ser examinada porque você não está sentindo nada. Essa também é uma coisa que a gente tem direto aqui no consultório. Muitas vezes a gente pede, às vezes, para a paciente ir lá na posição ginecológica, ela fala, mas eu não preciso colher, mas eu não estou sentindo nada, né? E eu sempre bato na tecla assim, a ausência de doença não quer dizer que você tenha boa saúde. A boa saúde, ela é cultivada e muitas vezes, numa consulta de rotina, a gente traz muitas recomendações que vão te poupar de ter doenças futuras. Inclusive, a promoção da saúde é uma das coisas mais difíceis de ser feitas. Por quê? As mulheres, achando que estão bem, deixam de fazer coisas que promovem a saúde e elas acabam se olhando só quando estão necessariamente doentes. Então, nessa consulta simples, né, que você acha que não tem nada, que tá tudo bem, principalmente as adolescentes, né, chegam no consultório aqui, às vezes até de bracinhos cruzados, eu não tenho nada, não sei por que eu vim aqui, minha mãe me trouxe, vem um pouco a contragosto, né? Ali você abre um leque de tratamento fantástico, né? De bate-papo, de orientação, né? Em área de saúde, vasta. Então, não se coloquem, né, de uma forma simplista numa consulta. Entendam que esse vasculhar é extremamente necessário, tanto no exame clínico quanto nos exames laboratoriais, complementares e até mesmo na retirada da sua história. Vou finalizar falando só dessa história de como você armazena então seus exames, né? Deixando então numa pastinha, não jogue fora as imagens da mamografia. As imagens da mamografia são as únicas que são imprescindíveis de você guardar. As imagens, às vezes, dos ultrassons podem ser descartadas porque a gente consegue acessá-las, mas as da mamografia não. Então, a imagem da mamografia necessariamente tem que ser guardada e os exames de 1 ano anterior. A exceção vale para os exames que são alterados, certo? Se prepare da melhor forma para esse momento.
mesmo que ele seja uma vez por ano, porque ele é muito rico para determinar a sua saúde ao longo daquele ciclo de um ano que vai para frente. Espero poder te ajudar, ter te ajudado aqui nesse bate-papo e te espero para o próximo podcast.